Boa noite. Aprovada a instalação da tecnologia 5G no município. A tecnologia 5G vai permitir um melhor desempenho no tempo de processamento de dados, bem como uma maior velocidade na transferência de dados por segundo, gerando uma economia de até 90% no consumo de energia dos aparelhos. Servidores aposentados recebem homenagem no Legislativo. Durante a cerimônia, a Câmara Municipal reconheceu 54 servidores que se aposentaram entre os anos de 2022 e 2023. E no segundo bloco, você vai conhecer os detalhes da Fresol, que acontece até domingo. Os vereadores votaram nesta semana o projeto que autoriza a instalação da estrutura de conexão 5G em Passo Fundo. O texto foi aprovado pela maioria do plenário. A tecnologia 5G vai permitir um melhor desempenho no tempo de processamento de dados, bem como uma maior velocidade na transferência de dados por segundo, gerando uma economia de até 90% no consumo de energia dos aparelhos. O vereador Michel Oliveira é um dos articuladores da instalação da tecnologia na cidade. Fizemos essa indicação ainda no mês de maio e, além da indicação, eu fiz reuniões com o nosso deputado federal Luciano Azevedo, conversa com o secretário Giese Schneider, fiz uma provocação informal ao prefeito Pedro Almeida, e realmente se verificou a necessidade de Passo Fundo provocar essa discussão, visto que fevereiro e março a Anatel divulgou a lista de cidades do Rio Grande do Sul que estavam aptas a receber o sinal e Passo Fundo, para nossa surpresa negativa, não estava nessa lista. Sendo que a nossa cidade, a maior cidade da região norte do estado, é uma cidade com plenas condições de poder estar nessa lista, e não só estar, mas já de forma ágil já está discutindo esse projeto. Muito bem, fizemos a indicação em maio, fizemos essas provocações e, para nossa felicidade, com o apoio também do deputado federal Luciano Azevedo, do Executivo Municipal, tivemos hoje a aprovação, né, dessa importante matéria, que no meu ponto de vista, e acredito que de todos os colegas vereadores, da maioria, é o momento de nós discutir esses avanços e, em especial, de já termos, né, o sinal 5G em Passo Fundo, tendo em vista que em algumas regiões já está, né, mas é necessário essa modificação, principalmente nas áreas de comunicação, nas antenas, né, nas áreas específicas, para que isso chegue para toda a cidade. E com isso é desenvolvimento, tecnologia e inovação para Passo Fundo. E também nesta semana, o Legislativo realizou uma sessão solene em homenagem aos servidores municipais aposentados. O ato está previsto em lei após a aprovação de um projeto da vereadora Regina Costa dos Santos. A Câmara Municipal de Vereadores aprovou, no ano 2022, o projeto de lei proposto pela vereadora Regina Costa dos Santos, que confere homenagem aos servidores do Poder Público Municipal que se aposentaram no cumprimento de suas obrigações junto à municipalidade. Esse projeto foi sancionado pelo prefeito municipal, Pedro Almeida, se tornando a lei, então, 5.665, de 5 de setembro de 2022. O objetivo principal dessa lei é exaltar o tempo dedicado por esses servidores, investido em suas funções dentro da Prefeitura Municipal de Passo Fundo, nos diversos setores de trabalho. Servidor público ou servidores públicos são aquelas pessoas que ocupam cargos, empregos, funções, independente do regime jurídico que os acolheu, sejam selitistas ou estatutários, e que prestam serviço junto à estrutura administrativa de qualquer instituição, servidor público, atendendo toda a comunidade em suas necessidades.
Para mim é uma alegria, né? É uma alegria poder ver esta lei se efetivando, que a gente possa fazer o reconhecimento desses servidores e servidoras que dedicaram a sua vida ao serviço das nossas comunidades. Então, tá hoje vendo, né, ser entregue o título de servidor emérito para os colegas servidores, eu digo colegas porque eu também sou servidora e sei o quanto é árdua, né, essa tarefa de servir a população, muitas vezes não por conta da profissão em si, mas por todos os desafios, seja por falta de condições de trabalho, pelas baixas remunerações e todos os desafios diários que tem no serviço público. Mas fazer o reconhecimento e dizer para o servidor, para a servidora aposentada e aposentado é reforçar a importância deles, dizer para eles o quanto foi importante o seu trabalho para o município de Passo Fundo. Quando a gente vê a cidade de Passo Fundo, essa cidade pujante, os servidores públicos têm um papel muito importante, porque são eles que garantem os direitos básicos da nossa população. Então, o nosso agradecimento, a nossa admiração e o nosso respeito a todos esses servidores e servidoras que se aposentaram aí nesse último ano. E que a gente possa ter, né, no próximo ano uma nova homenagem e que se vá se renovando, né, esse ato de agradecimento a esses homens e mulheres que dedicam aí a sua vida ao serviço público. Quero dizer também, nesse momento, que tenho orgulho em dizer que também sou aposentado. Fui aposentado como médico auditor do Estado, sediado que era na 6ª Coordenadoria Regional da Saúde, e diga-se passar, me sinto muito bem aposentado, viu? Quem sabe eu não ganho o que queria, mas me sinto bem, viu? Por isso, justamente por existir essa lei, a Câmara Municipal de Passo Fundo cumpre com a sua obrigação, atendendo o que determina essa lei. Recebe os senhores e senhoras aposentados e manifesta aqui os mais sinceros parabéns a todos os 54 servidores e servidoras que vão receber hoje, então, o diploma de servidor aposentado e servidora aposentada também, vereadora Eva, emérito. Uma das homenageadas foi a professora recém-aposentada Thaisa Carla Antonioli. Em seu discurso de agradecimento, lembrou do período em que se dedicou à educação infantil. Esse é um momento onde a gente faz uma memória, né, de anos que passaram e entende o quanto é gratificante o olhar de todos, né, sobre essa nossa missão, esse nosso trabalho que é de dedicação, de amor e de construir inteligências para o futuro, né? O professor, ele constrói o amanhã, né? Cada ano é um ano de desafio, é uma construção nova, o professor tem que estar sempre se inovando, tem que estar sempre buscando, mas assim, o ponto principal é o afeto, é o carinho, é aquele olhar mais sensível e mais afetuoso para aquele aluno e para toda aquela turma num conjunto, né? Durante a cerimônia, a Câmara Municipal reconheceu 54 servidores que se aposentaram entre os anos de 2022 e 2023. Os homenageados receberam o título de servidor aposentado emérito de Passo Fundo. Até passou muito tempo até que fosse reconhecido, né, esse trabalho que a gente passa mais da metade da vida da gente no trabalho, se dedicando, né? E eu acho que não era sem tempo, né, de vir essa homenagem para os nossos aposentados. Estão felizes, então? Com certeza, né? Nós estamos aqui representando o GREFIM, que é o Grêmio dos Funcionários Inativos do município, e com certeza a gente ficou bastante lisonjeada, né, com o convite. E também assim, a gente gostaria de agradecer a vereadora professora Regina, né, que foi aqui, eu acho que criou essa lei, né, para que fosse reconhecido esse trabalho que as pessoas mais do tempo da vida passam, né, em função, se dedicando, né, todos os dias, sem esforço, sempre que precisos. Eu, no caso, fui mais da parte assim, de professora, né, e eu acho que a gente deu tudo assim que podia
para as nossas comunidades, a gente trabalhou, para nossas crianças, e isso é muito gratificante. E no próximo bloco, a jornalista Márcia Machado assume a bancada e conversa com Ademar Marques sobre a Fresol. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para identificar a intensidade das atividades físicas. Você sabia que existem diferentes intensidades de atividades físicas? Podem ser leves, moderadas ou vigorosas. Veja essas 5 dicas para identificar a intensidade das atividades que você pratica. Dica 1. Observe os batimentos do seu coração. Nas atividades físicas leves, os batimentos do seu coração aumentam um pouquinho. Nas moderadas, aumentam mais do que o normal. E nas vigorosas, aumentam muito mais. Dica 2. Observe a sua respiração. Nas atividades físicas leves, há pequeno aumento da respiração. Nas moderadas, você respira mais rápido do que o normal. E nas vigorosas, você respira muito mais rápido do que o normal. Dica 3. Tente conversar. Se você conseguir conversar normalmente, a atividade física é leve. Se tiver dificuldade para conversar, é moderada. E se não conseguir conversar, é vigorosa. Dica 4. Tente cantar. Se você conseguir cantar uma música, a atividade física é leve. Nas atividades moderadas e vigorosas, não é possível cantar. Dica 5. Dê uma nota de 0 a 10 para o esforço realizado durante a prática de atividade física. Se numa escala de 0 a 10 você percebe que o seu esforço para praticar a atividade física está entre 1 e 4, então ela é leve. Se o esforço for entre 5 e 6, é moderada. E se for entre 7 e 8, é vigorosa. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. E hoje nós vamos falar aqui na nossa entrevista desta noite sobre a 20ª Feira Regional de Economia Solidária e Mostra da Biodiversidade, a Fresol, e também a primeira Feira de Economia Criativa de Passo Fundo. Conosco aqui o coordenador da Fresol, também ele que é secretário da Agenda 21 local, o Ademar Marques. Bem-vindo, Ademar. Obrigado, Márcia, e que bom poder passar informações da 20ª Fresol, com a expectativa de realizar uma excelente feira, porque considerando a pandemia, não é, que nós vivemos, de certa forma houve uma desmobilização, os grupos, alguns deixaram de produzir, então é um grande desafio essa retomada para muitos empreendimentos, mas estamos preparados que vai ser realmente uma feira excelente. E este ano a novidade é que estaremos realizando a nossa 20ª Fresol com a primeira Feira da Economia Criativa, né? Que é um projeto de lei do vereador Michel Oliveira, e o secretário Diógenes, então, nos desafiou, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realizarmos uma feira conjunta, e esse é um bom desafio, sim. Vamos falar um pouquinho, então, da economia criativa, né? A gente tem aí economia criativa, bioeconomia, são termos que hoje está muito em voga, né? Mas vamos falar um pouquinho o que significa estes termos dentro dessa feira, que é a Fresol, que todo mundo já está acostumado, né? Já é a 20ª feira que acontece em Passo Fundo. Sim, é sempre desafiador para nós, em função de que, na verdade, esses títulos ou terminologias que são realmente utilizadas
na verdade, parte do princípio que nós estamos falando de uma economia criativa, é aquela economia que ela, como o próprio termo diz, ela cria algo a partir do que não existe, usando a tecnologia, a inovação, né? Principalmente a questão da inovação, de produtos inovadores, produtos que podem entrar realmente no mercado e produtos que obedecem de alguma maneira alguns princípios, entre eles do que a bioeconomia diz, que é nós desenvolvermos uma economia preservando o meio ambiente. O que a economia solidária já faz? Ela guarda essa relação com a proteção do meio ambiente. E a economia criativa, ela também não foge disso. Então há muita similaridade. A diferença é que entre a economia solidária e a economia criativa, na economia solidária existe autogestão. Eu não tenho uma empresa que tem um patrão. Na economia solidária, todos são sócios e eles ali decidem, tomam as decisões coletivamente. O princípio da solidariedade, de compartilhar as informações, essa é a única diferença, mas na verdade é uma economia que ela tem realmente alguns, nos seus princípios, a preservação ambiental, esse cuidado, usar novas tecnologias. Então acho que a economia criativa, ela se aproxima bastante também da economia solidária e não há nenhuma incompatibilidade, muito pelo contrário, a gente acha que isso é importante, que a gente pode estar caminhando juntos. Certo. Vai ser no Bourbon Shopping, já tem ideia de quantos feirantes, quantas pessoas estarão demonstrando, levando seus produtos, inclusive agora com a primeira feira também da economia criativa? Sim, na verdade, todo o layout da feira ele está pensado em 120 expositores, né, aproximadamente entre 100 e 120 estandes, onde nós teremos algumas ilhas, né, que é até importante para que as pessoas compreendam, e o desafio do secretário Diógenes é que a gente pudesse também absorver as micro e pequenas empresas, aquelas empresas que participam inclusive do bairro a bairro e que não estão localizadas numa feira específica. Como esta é uma feira predominantemente de Passo Fundo, era importante também a gente oportunizar, assim como aquelas empresas que estão ligadas à economia criativa, seja aqueles que trabalham com alimentação, aqueles que trabalham com salões, inovadores, então cortes diferentes de cabelo, os que trabalham com pizza e empresas na área de informática, na área de tecnologia, então isso é interessante. E na área da economia solidária, os artesãos, arte sustentável, a alimentação saudável que a gente trabalha, serviços, as moedas de trocas, que são moedas sociais que nós chamamos. Então, estas áreas, a agroindústria, então elas estão presentes como tradicionalmente na feira da economia solidária. E vem com a mostra da biodiversidade. Ela é realizada conjuntamente o MUSA e seus parceiros, onde há uma exposição de tecnologias, de projetos ambientais ou de empresas que expõem ali as suas tecnologias ou projetos que desenvolvem e vêm contribuir para a preservação do meio ambiente. Mostrando a primeira feira da economia criativa e a 20ª Fresol é demonstrar que é possível desenvolver uma economia com sustentabilidade. Tá certo, então fica o convite, não é? Para que as pessoas participem, porque lá vai ter muitas novidades, a gente vai ter mostras voltadas ao meio ambiente, ao que se produz na cidade, vai ter muita coisa bacana lá, não é? Fica o convite então. Fica o convite, todos é aberto, nós não cobramos realmente a entrada, o local é ótimo porque tem um espaço para estacionamento, as pessoas, é muito seguro, é um ambiente para a família como um todo, para as crianças. Vamos ter algumas atividades interativas, né, do ponto de vista ambiental, mas também para as crianças com apresentação cultural e algumas atividades de jogos interativos com as crianças. Então, todos são convidados e será um prazer recebê-los. Qual o horário de funcionamento?
A feira, ela diariamente vai das 10 horas da manhã até as 22 horas, que é o horário, né, ali do Bourbon. Então, este horário para que todas as famílias possam ali tranquilamente acessar no horário mais conveniente. Ok, então muito obrigada, e a gente mais uma vez reforça para você que está em casa que participe da Fresol, a 20ª Fresol, também a Mostra de Biodiversidade e a primeira Feira de Economia Criativa de Passo Fundo. Tudo isso reunido dentro da Fresol, no Bourbon Shopping, nos dias 9, 10, 11 e 12 de novembro. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui. A gente retorna na próxima edição. Até lá!